Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Novo foro é inaugurado em Capão da Canoa, no litoral gaúcho. Império da Lei 3. Decisões judiciais autorizam a transferência de 7 detentos para penitenciárias federais. Conheça as mudanças na legislação que protege idosos das armadilhas do crédito fácil e do superendividamento. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. No último dia 29, o presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, participou da solenidade de inauguração de prédio e instalação do 2º Juizado da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa, no litoral gaúcho. Em cerimônia presencial, respeitando todos os protocolos sanitários referentes à pandemia, foram inauguradas as novas instalações. O presidente do Tribunal de Justiça, em seu pronunciamento, exaltou a importância do engajamento de todos os poderes e instituições na busca de iniciativas que possam garantir benefícios para toda a sociedade. Nós estamos criando melhores condições de trabalho, aos magistrados, aos servidores, aos operadores do direito, ao público em geral, que vem até o Poder Judiciário. Nós precisamos ter um prédio em condições de trabalho, fazendo com que as pessoas se sintam bem onde estão trabalhando. O novo foro de Capão da Canoa, localizado na Avenida Central, número 1981, possui uma área de mais de 4.000 metros quadrados. O prédio é dividido em 6 pavimentos, com capacidade para instalação de até 6 varas judiciais, além de áreas para o funcionamento de juizados especiais e do Sejusc. O antigo edifício, localizado na Avenida Rudá 771, será cedido pelo Poder Judiciário ao Governo do Estado para a Delegacia de Polícia do município. Que são instalações modernas e adequadas para que a gente possa realmente trazer à comunidade aqui da comarca, que envolve os municípios de Capão da Canoa e Xangri-Lá, um melhor atendimento e uma melhor prestação de serviço. É um prédio já num conceito novo dos prédios do Poder Judiciário, um prédio com as 3 circulações independentes, acesso restrito de magistrados e servidores, de público e de réu preso. Ele é um prédio já com todas as tecnologias, ele tem tecnologia LED na iluminação, sistema de ar-condicionado VRF, cobertura vegetal para melhorar a eficiência energética do edifício. Então são diversos elementos que já vêm na nova linha dos edifícios construídos pelo Poder Judiciário. A entrega desse prédio representa para nós, juízes e servidores, um marco assim, né, na nossa história aqui em Capão da Canoa. Porque, enfim, está no rosto dos servidores, está no rosto dos juízes, está no rosto de todo mundo a alegria de vir trabalhar num ambiente, né, mais um ambiente novo, adequado, bem estruturado, e está todos muito felizes, né, com essa questão da inauguração do nosso novo prédio. Na oportunidade, também ocorreu a instalação do 2º Juizado da Vara Criminal da comarca e assinado o termo de cedência ao Executivo Estadual do antigo edifício. É uma vara criminal com bastante número de processos. Capão da Canoa está dentro de um dos municípios que compõem o RS Seguro, e a Corregedoria tem acompanhado as reuniões do RS Seguro, e nós, como colaboração à melhoria da segurança pública, estamos instalando novas unidades criminais nestas cidades e comarcas onde há realmente um volume maior de processos criminais para auxiliar nessa questão da segurança pública também. A instalação do 2º Juizado Criminal é mais uma porta de acesso ao Poder Judiciário, numa comarca que está a merecer, portanto, a implantação desse 2º juizado. Uma demanda também muito antiga, né? Muito antiga, e que vai certamente contribuir para que haja uma melhoria na prestação jurisdicional na área criminal. A instalação do 2º juizado nos traz mais essa esperança de que o trabalho vai alcançar um passo adiante, né? Na questão da boa prestação jurisdicional, que é o nosso objetivo.
Dando continuidade ao projeto da administração do TJRS de aproximação com seus colaboradores, a Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, realizou o roteiro de visitas na comarca de Pelotas. Na última semana, os magistrados da Corregedoria concederam entrevista para a imprensa local e conversaram com a direção da OAB de Pelotas no Foro da Comarca. Após, se reuniram com os servidores e juízes, abordando temas como a digitalização dos processos físicos, o trabalho realizado nos Sejusques, além de outros temas. Em breve, a empresa de digitalização chegará à comarca de Pelotas também e é preciso que todos estejam prontos para recebê-la e cientes do impacto que isso vai causar no judiciário, porque nós pretendemos que até o fim do ano, no máximo início do ano que vem, todo o acervo esteja totalmente virtual. A desembargadora Vanderlei e os juízes corregedores também visitaram a PAC de Pelotas. Na ocasião, a corregedora conversou com os reeducandos do sistema, destacando que o método é uma relevante oportunidade para ressocialização. O juiz de direito João Ricardo dos Santos Costa, da 16ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, homologou o termo de ajustamento de conduta entre o Carrefour, a Vector Segurança Patrimonial e as entidades Educa Afro e Centro Santos Dias, que representam o movimento negro. Olá, Vera, é isso mesmo. O acordo entre as partes estabeleceu o pagamento do TAC no valor de R$ 115 milhões. O dinheiro será investido em ações no combate ao racismo. Este é o resultado de 2 ações coletivas propostas pela Educafro e pelo Centro Santos Dias, após a morte de João Alberto Freitas no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, em novembro de 2020. Na decisão, o magistrado responsável pelo caso determinou também o pagamento de 3% do valor do acordo para os advogados das entidades. Considerando o judiciário como um espaço de resistência, o juiz argumentou que o pagamento da TAC e dos honorários é a medida mais adequada para preservar a acessibilidade à justiça neste caso de racismo estrutural, garantindo a preservação judicial adequada à população negra. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, Operação Império da Lei 3 transfere 7 líderes de organizações criminosas. Já voltamos. O que acontece com a pessoa que coloca em risco a saúde e a vida do idoso? TJRS responde. Expor os idosos a condições degradantes, privados de alimentação e de cuidados, é crime e as penas são variadas. Se o idoso morrer por causa dos maus tratos, o agressor pode ser preso. Em uma nova ação integrada, a Operação Império da Lei 3 foi deflagrada na manhã do último dia 27. A partir de decisões do Poder Judiciário, 7 presos em posição de lideranças nas principais organizações criminosas que atuam no Estado foram transferidos para penitenciárias federais. A ação, coordenada pelo programa RS Seguro, envolve forças de segurança e poderes das esferas federal e estadual para a remoção de presos a penitenciárias federais fora do Estado. O juiz corregedor André Vorhaber representou o Judiciário Gaúcho em entrevista coletiva realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. Foi divulgada pelos meios de comunicação a realização da Operação Império da Lei 3, que consistiu na transferência de pessoas presas para o sistema penitenciário federal. Essas transferências somente podem ocorrer após autorização judicial e essa autorização somente é dada quando estão preenchidos os requisitos previstos em lei específica. O magistrado destacou os esforços da administração do TJRS voltados ao aprimoramento da jurisdição criminal. Essa atividade ela é bastante complexa, pois envolve a atuação de diversas instituições para que se efetive adequadamente.
Por essa razão, o Tribunal de Justiça, já há alguns anos, disponibiliza aos magistrados assessoria especializada para esse tipo de tema, visando o aprimoramento da prestação jurisdicional criminal. Os detentos foram enviados para penitenciárias federais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. 4 deles integram organização criminosa originada na região do Vale dos Sinos. 2 ocupavam posição de liderança em quadrilha com base no bairro Bom Jesus, na capital, e um dos transferidos é ligado à organização criminosa situada na região sul do estado. A operação contou com a participação de 300 agentes. Foram utilizadas 30 viaturas e uma aeronave para a transferência dos presos. Com os alvos da Império da Lei 3, chega a 40 o número de detentos do Rio Grande do Sul que estão em penitenciárias federais. A juíza de direito Simone Brum Piaz aceitou a denúncia contra a mãe de um bebê que arremessou a filha recém-nascida da janela de um ônibus em movimento no dia 30 de junho, em Panambi. A repórter Paola Marcon traz mais informações. Exatamente, Vera. O Ministério Público denunciou a mulher por tentativa de homicídio triplamente qualificado. De acordo com a denúncia, ela deu à luz no banheiro do ônibus e colocou a filha dentro de um saco de lixo. Quando o veículo deixava a cidade de Panambi, ela arremessou a criança pela janela. A mulher seguiu viagem até o município de 16 de novembro. A denúncia inclui motivo fútil, já que a mulher pretendia ocultar a existência da filha, meio cruel, pois a bebê foi arremessada pela janela do veículo em movimento em uma noite com temperatura de 1 grau e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima pela idade da menina. Considerou também o fato do crime ter sido cometido contra a vítima menor de 14 anos e descendente da acusada. A menina foi levada ao hospital pela polícia e permanece sob cuidados médicos. A mulher está presa preventivamente. Esse procedimento aportou na Justiça como uma representação da autoridade policial pela prisão preventiva, pela busca e apreensão de roupas e celular, pela quebra de sigilo desse celular, dos dados, né? E também um pedido de avaliação médica dela. Houve manifestação do Ministério Público pelo deferimento na ocasião, foi decretada a prisão, foram deferidas essas medidas postuladas pela autoridade policial e concluído então um inquérito, passados alguns dias, esse inquérito foi remetido a juízo e foi dada então vista ao Ministério Público. Houve então oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, né? Ela foi denunciada por tentativa de homicídio triplamente qualificado e nesse momento inicial se averigua então se há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria para que seja então recebida essa acusação e a pessoa se torne ré perante a justiça, que foi o que ocorreu no caso. Foi então determinada a citação dela, ela tem agora o prazo de 10 dias para manifestar-se no processo, apresentar sua defesa, rolar testemunhas e em seguida vai ser então designada uma audiência de instrução e julgamento, onde vão ser ouvidas as testemunhas arroladas por ambas as partes, né? E ao final ela vai ser interrogada, podendo manifestar então a sua versão sobre o fato. Fim dessa fase, é definido então se ela vai a julgamento pelo tribunal do júri, com a pronúncia, né? Ou se ela pode ser impronunciada, que é quando o juiz entende que não há provas suficientes na materialidade da autoria, ou ainda ela pode ser absolvida sumariamente. E se o juiz entender que o fato não se enquadra entre aqueles que vão manifestar então a sua versão sobre o fato. Fim dessa fase, é definido então se ela vai a julgamento pelo tribunal do júri, com a pronúncia, né? Ou se ela pode ser impronunciada, que é quando o juiz entende que não há provas suficientes na materialidade da autoria, ou ainda ela pode ser absolvida sumariamente. E se o juiz entender que o fato não se enquadra entre aqueles crimes dolosos contra a vida que vão a júri, pode desclassificar esse delito então para um outro delito. A Corregedoria-Geral da Justiça determinou a realização de expediente exclusivamente interno nas varas do Foro de Passo Fundo. A medida se deve ao início dos trabalhos de digitalização da comarca, sendo necessária a preparação dos autos físicos para entrega à empresa contratada.
Confira as unidades e datas em que será realizado o expediente exclusivamente interno, além da suspensão dos prazos dos processos físicos, sem prejuízo do atendimento das medidas urgentes em plantão e das audiências já designadas. 2 a 13 de agosto, vara do Tribunal do Júri e nas 2ª e 3ª varas criminais. 16 a 27 de agosto, 3ª, 4ª e 5ª varas cíveis. 30 de agosto a 10 de setembro, 1ª Vara Cível especializada em Fazenda Pública. O 7º Registro Civil das Pessoas Naturais de Porto Alegre, no bairro Belém Novo, estará fechado até o dia 2 de agosto, por determinação da direção do Foro Central da capital. A medida justifica-se pela descoberta de casos positivos e suspeitos de Covid-19 entre prepostos da serventia. Os prazos processuais estarão suspensos nesse período. Ainda conforme o juiz de direito Márcio André Kepler Fraga, diretor do Foro Central, deverá ser realizada a desinfecção total dos ambientes do cartório, sob orientação da Secretaria Municipal da Saúde. A pandemia de coronavírus prejudicou a economia global e o Brasil não ficou imune ao abalo provocado pelas restrições impostas à atividade econômica. Pela queda na renda das famílias, em muitos lares, os idosos se tornaram os principais responsáveis pelo sustento da família. Com isso, estão sendo vítimas ainda mais suscetíveis a ofertas enganosas e ao endividamento. A Organização Mundial de Saúde considera idoso aquele indivíduo que tem 60 anos ou mais de vida. Segundo a OMS, em 2025, o Brasil será o 6º país do mundo com maior número de pessoas na terceira idade. Atualmente, de acordo com o IBGE, esse número chega a aproximadamente 30 milhões de brasileiros. Dados da pesquisa Fundação Getúlio Vargas revelam que os idosos recebem quase 60% das aposentadorias da Previdência e mais de 40% dos benefícios de prestação continuada. Mas a crise da pandemia e esse dinheiro certo no fim do mês tornaram os idosos alvos ainda mais suscetíveis para o assédio de consumo. Se tinha não só ocorrência de golpes, mas principalmente essas contratações de empréstimos por telefone, né? Os idosos, as pessoas aposentadas, porque têm uma renda fixa, né? De benefício de aposentadoria e tem a possibilidade do desconto em folha, são muito assediados. As pessoas se aposentam e já começam a receber telefonemas de instituições financeiras oferecendo créditos. E muitos deles nem compreendiam como isso era feito, né? Como isso é feito, que encargos eles vão ter que pagar, o quanto vai resultar no final. São ofertas de facilidades para crédito consignado, golpes via telefone e também crimes de violência patrimonial, muitas vezes praticados por pessoas da própria família que desviam os valores da aposentadoria, pensões e retêm o cartão bancário, por exemplo. Já aconteceu de uma senhora nem mesmo entender que estava contratando um empréstimo, porque a forma como é oferecido o crédito gera dúvidas se aquilo é um crédito ou se é um valor, porque eles já chegam informando, eu tenho um valor para lhe oferecer. Então, já tem casos de pessoas entenderem que aquele valor era um prêmio, alguma coisa assim. Fornecem todos os dados, não recebem a cópia do contrato e acabam se superendividando. As pessoas superendividadas, elas sofrem inúmeros problemas, tá? E geralmente são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, idosos, ou pessoas que estão realmente passando por crises financeiras em função de doenças, separações, divórcios, e acabam tendo mais dívidas do que aquilo que elas conseguem pagar, né? E ficam sem o mínimo para a sua subsistência. Para mudar esta realidade, no dia 2 de julho entrou em vigor a Lei de número 14.181 de 2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. A norma inclui regras de prevenção ao superendividamento e prevê audiências de negociação entre credor e devedor.
Entre outros pontos importantes, a lei também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis. É uma lei que favorece o consumidor superendividado. E essa lei prevê uma série de mecanismos, inclusive sanções para os credores que não comparecem a esses encontros ou que estabelecem critérios muito rígidos para poder fazer a renegociação das dívidas. Primeiro é a proibição desse assédio, né? Dessa busca na verdade, dos mutuários, das pessoas que querem, dessa oferta de crédito por telefone e outras formas, a domicílio, né? Então, isso tem expressamente na nova lei uma proibição desse assédio para as pessoas vulneráveis, doentes, idosos, né? Então, eu acho que essa proteção é muito importante. A segunda proteção que eu acho importante também, né, que já existia esse dever de informar no Código de Defesa do Consumidor, mas agora ele é reiterado na nova lei de forma bem detalhada, é a informação. Então, é o dever de informação de qual é o valor do empréstimo, quais são os juros que incidem, qual é os juros, enfim, os encargos de mora, né, se deixar de pagar no dia, na data prevista, né? Então, é esse dever de informação bem detalhado e a obrigação de entrega do contrato. Outro ponto destacado na lei é a previsão de que todos os credores participem das sessões de mediação ou conciliação. E aqueles que não comparecerem ou que não enviarem prepostos com reais poderes para negociar, né, eles serão penalizados com a suspensão da exigibilidade do débito, não vai poder ser exigido em juízo, e com os encargos de mora também, e ficará para receber o seu crédito no final, depois de todos os demais credores, né? No final do plano de pagamento que vai ser apresentado pelo devedor. Ele vai apresentar um plano, eu recebo tanto, posso pagar X, Y, Z, para estes credores, e aí vai ser negociado isso durante a audiência. Nós podemos perceber que o maior obstáculo para a população idosa, quando falamos em crédito, é a falta de informação inicial, pois não recebem a informação completa ou correta quanto ao que estão contratando de fato. Isso, combinado à facilidade de contratação, especialmente dos empréstimos consignados e o cartão de crédito, geram contratações injustas e até mesmo ilegais. Então, ainda que não se tenha a lei da forma em que idealizada desde o início, há 10 anos, essa visão preventiva e o grande investimento em educação e direitos resulta em uma enorme expressão da cidadania para toda a nossa população idosa. Para ajudar esta população a solucionar os seus problemas, principalmente com o superendividamento, que é um dos mais recorrentes, o TJRS disponibilizou um canal direto de negociação. É o Sejusc 60+. O objetivo é buscar uma solução amigável, evitando um processo judicial, ou conciliar e mediar em qualquer fase de alguma ação já em andamento. É um projeto muito exitoso, porque o cidadão pode chegar no local onde é oferecido esse serviço, geralmente nos Sejuscs, mas também há serviços em outras dependências de fóruns ou até em universidades conveniadas, e chamar todos os seus credores ali para fazer uma negociação coletiva. E terá um atendimento e um acompanhamento também especializado para que ela possa compreender o quanto que ela poderia, né, comprometer do seu orçamento, sem que isso lhe cause prejuízos pessoais ou familiares. Com a pandemia, que a gente não pôde mais fazer o atendimento presencial, principalmente para os idosos, né, em função da necessidade de proteção, a gente criou, então, o atendimento por telefone, também para facilitar, e fazemos as audiências por telefone, se eles não conseguirem acessar nenhuma plataforma de videoconferência. Então, tem todas as questões que envolvem, né, o idoso, que já nos preocupava e que com certeza se agravaram, e a gente estima que quando retornar o atendimento presencial, incrementar bastante a demanda.
O Sejusc 60+ recebe demandas relacionadas a dívidas, a abandono, litígios familiares, problemas com vizinhos, violência doméstica, além de informações sobre direitos e serviços. Está localizado no Foro Central 1, na capital, e conta com atendimento à distância pelo WhatsApp 51 99503 4522 ou pelo e-mail sejusc60@tjrs.jus.br. Acesse o site do Judiciário Gaúcho e saiba mais sobre o serviço. Os alimentos avoengos são aqueles prestados pelos avós de quem está requerendo e necessitando de alimentos. Trata-se de uma obrigação alimentar que repousa na solidariedade familiar e no dever de assistência mútua. O encargo da pensão alimentícia somente será transferido aos avós na hipótese em que um ou ambos os genitores não tenham condições financeiras de arcar com os custos demandados pelos filhos. Quanto à obrigação alimentar dos avós, ela tem base ali no artigo 1696 do Código Civil, que diz que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Ou seja, em primeiro lugar, quem tem a obrigação são os pais. Acontece que, sendo os pais falecidos, eventualmente, ou então, não tendo os pais mínima condição de prestar a assistência aos filhos, tá? Essa obrigação recai sobre os avós. Os avós só podem ser chamados a pagar pensão alimentícia quando esgotados todos os meios processuais disponíveis para os pais cumprirem a obrigação. A carência de recursos, a incapacidade dos genitores e a capacidade financeira dos avós devem ser comprovadas de modo efetivo, conforme explica o desembargador do TJRS. Mas é preciso que pai e mãe não tenham condições, porque se um só deles, isoladamente, detiver condição mínima de sustentar os filhos, os avós estarão isentos. Agora, tudo depende, é claro, da possibilidade de cada um. Por exemplo, avós idosos que ganham uma pensão previdenciária de um salário mínimo um pouco mais, eles não têm nem sequer para o seu próprio sustento, né? De forma que não caberia condená-los a pagar alimentos aos netos, mesmo que os pais não tenham condições satisfatórias. O Conselho Nacional de Justiça está recebendo inscrições para a 12ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, nas categorias Juiz e Tribunal, até o dia 30 de setembro. O Prêmio Conciliar é Legal, criado em 2010, tem como objetivo identificar, disseminar e estimular a realização de ações de modernização no âmbito do Poder Judiciário. Os participantes podem se inscrever em uma das 7 categorias: Tribunal, Juiz Individual, Instrutores de Mediadores e Conciliadores, Instituições de Ensino, Mediação e Conciliação Extrajudicial, Demandas complexas ou coletivas e empresa ou grupo empresarial. A análise das práticas vai considerar sua aplicabilidade e resultados. A avaliação é realizada a partir dos dados da Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário. A abertura das inscrições das demais categorias vai ocorrer no dia 15 de agosto. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!